Então, pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre processo seletivo, rotina, prós e contras aí sobre a função de operador de vendas ou de vendedor da Coca-Cola, certo? Bom, vamos começar aqui a falar sobre o processo seletivo. O processo seletivo se dá através de um site que é o LinkedIn, que ele é um site também, ele tem através aí uma plataforma, né, do aplicativo, você pode instalar e se inscrever. Por lá são feitas etapas do processo seletivo, né, são feitas provas de português e de matemática, um certo raciocínio lógico, não é aquele raciocínio lógico complexo, são questões mais fáceis, tá? E um pouco sobre sua personalidade aí para a empresa. E aí, se você passa nesta etapa, aí você vai agora fazer a etapa da entrevista. E aí, a entrevista são com os entrevistadores lá do RH da empresa. E depois daí vem a dinâmica de grupo, que é a dinâmica em grupo. Você vai ter que mostrar desenvoltura, vai ter que mostrar, né, se você sabe se relacionar bem em grupo. Perfeito? Se você passa nesta etapa, você tem uma etapa chamada de teste de pilotagem, que lá na área do estacionamento, pelo menos na empresa aqui, a gente fez assim. Na área de estacionamento, eles colocam aqueles cones como se fosse a baliza, como você vai tirar a CNH, a carta, como em alguns estados chamam, né, a carta de habilitação, a carta de motorista. Você vai, da mesma forma, fazer aquela baliza entre os cones, perfeito? É importante que você saiba que você deve levar seu capacete, caso eles exijam, você já está com seu capacete lá. E no caso é importante também lembrar que é uma baliza, é um teste, assim como você faz lá no Detran, repetindo aqui. É importante baixar a viseira, tá? E prestar bem atenção no caso como é que é feito uma baliza, porque vai ter a baliza e vai ter o percurso, você volta e passa pelos cones novamente, perfeito? Então, se você treinar em casa, colocar uns cones, colocar até outra coisa mesmo, um tijolo ali, treinar, acho que seria mais interessante. E a moto que você vai utilizar é uma moto 150 ou 160, então você treina numa moto dessas que já fica até melhor, tá bom? Eu agora vou falar sobre os pré-requisitos esperados pela empresa, tá? Então, eu coloquei aqui boa desenvoltura, técnicas de venda, curso de venda, experiência em vendas e merchandising. Tá, boa desenvoltura é esperado de um bom vendedor, porque o vendedor, ele tem que, obviamente, ter um relacionamento com o cliente, falar bem, se expressar bem, né? E ter lábia de vendedor. Então eles vão testar isso em você, se você tem essa experiência já com vendas, isso é muito importante. Se você não tiver experiência com vendas, mas se você lá na hora da entrevista demonstrar que é apto para isso, com certeza vai ser um ponto positivo. Agora, se você tiver um curso de vendas, já vai melhorar mais. Então é interessante que você faça um curso, né, que seja online, no Senai, no Senac, nessas plataformas que tem aí, tem até grátis, eu acho. E você vai lá e faz o curso, que com certeza você já vai sair na frente, porque eles pedem sim um curso de vendas, beleza? E o merchandise, que é aquela questão da divulgação de uma empresa. Então, se você já tiver experiência com merchandise, é mais interessante, que é essa divulgação. Quando você chega numa bodega ali, num ponto de venda, você vê que ele está enfeitado com um TPV, com uma bobina, um cabeção da Coca-Cola. Isso daí nós estamos falando da Coca-Cola, mas serve para outras marcas, né? E aí, isso é o merchandising, é a propaganda, é a divulgação ali no ponto de venda, tá? Ou num grande supermercado. Então, eles querem que você tenha experiências em vendas e em merchandising. Só que, se você não tiver essa experiência, você pode preencher essa lacuna falando de pontos positivos, que você já fez o curso, ou que você já estudou, que você já viu como é que funciona. Fale sobre isso. Agora, sobre a rotina. Como é que funciona a rotina
da empresa, né, para o vendedor, para o operador de vendas. Então, tem duas situações. Uma é que você vai em um dia ir para uma matinal na empresa e um outro dia você vai direto para o PDV, que é o ponto de venda. Ou seja, vai direto para o seu cliente, lá o comérciozinho lá do João, da Maria. Tá? Então, quando você for para o ponto de venda, se a Coca-Cola, se a empresa, né, pediu para você estar lá 8 horas, você deve não se deslocar da sua casa 8 horas, mas estar lá 8 horas para que você faça o check-in, né, lá naquele ponto. Então você vai abrir o celular da empresa e vai fazer o check-in lá naquele local, o seu primeiro ponto de venda. Perfeito? No caso, se você for para a matinal, o que é a matinal? Alguém que já trabalhou, né, em empresas semelhantes sabe que a matinal é uma reunião para a empresa. Lá é cobrado os resultados, lá são dados, no caso, treinamentos para que os funcionários saibam mais, os vendedores saibam mais sobre os produtos. A Coca-Cola, que são vários produtos. Você entra na Coca, eu entrei pensando que ia vender só refrigerante, mas são muitos produtos, né? Além de refrigerante, tem suco, tem cachaça, tem uísque, tem destilados, né? E agora, dependendo da empresa, se é a FEMSA, se é a Solar BR, vai ter também mentos, vai ter a conta chip, que é a conta da Coca-Cola lá, né? No caso da Solar BR tinha, né, essa conta chip, e tem máquina de cartão, e que você vai ter que vender. Você vendendo, você ganha com isso também. Tem a comissão para quem vende máquina de cartão, tem a comissão para quem vende a conta chip, tem uma meta, se você bateu a meta, com certeza você vai ganhar mais, né? Então a Coca-Cola lançou esses outros produtos, e é bom que você saiba disso, que vai ter essas outras coisas, além de um simples refrigerante, né, como a Coca, como a Fanta, tá? Como o Quat, como outros mais da Coca. Perfeito? Então vai ter esses produtos que você tem que ter em mente, que pode ter ainda mais, né? A Solar mesmo, a Solar BR, que é daqui da minha cidade, no qual eu estou falando, estou relatando a experiência. Ela, por exemplo, está com os planos de colocar até energia solar, né? Seguro de vida, né? Para vender para as pessoas. Então, isso são produtos que o vendedor também tem a responsabilidade de conhecer e de vender para o cliente da Coca-Cola, perfeito? Então, como é a venda aí no PDV? Então, você chega num ponto de venda, você não vai simplesmente chegar lá e você quer Coca-Cola, né? O que você quer hoje? Não. A Coca-Cola, a venda do refrigerante ou de outros produtos, depois que você primeiro faz a contagem do estoque. Então você vai chegar lá, você vai abrir o seu celular, o celular da empresa no caso, e vai fazer o check-in ali naquele ponto de venda. Aí você vai lá dentro do depósito do cliente, vai ver as LS, que é aquelas garrafas de retornáveis de vidro, vai ver quantas grades daquela tem, né? E aí você vai dizer, olha, tem 20 gradados ali cheinho de garrafa, né? Aí você vai querer as 20, pronto, aí você já vai verificando o que o cliente tem no estoque. Olha, eu vi que só tem ali um fardo de Coca-Cola 1,5 litro, você vai querer mais? Aí você vai oferecendo para o cliente de acordo com o estoque dele. Você vai nas prateleiras, verifica, arruma, precifica e aproveita e fala para ele, olha, tá faltando o suco ali, não tem o suco. Então você verifica o que não tem no portfólio do cliente e oferece para ele, tá? Porque a Coca-Cola, ela trabalha com a parceria, que o cliente, ele pode se tornar um cliente parceiro e ele obtém mais benefício ele se tornando cliente parceiro. Ele consegue uma fachada, ele consegue uma outra geladeira se já tiver uma, porque ele é um cliente parceiro. O cliente parceiro é aquele que, né? Vamos dizer, a Maria, ela tem uma bodeguinha e ela tem lá, no caso, só refrigerante. Então, a Coca-Cola quer que ela tenha um suco também, quer que ela tenha também um destilado, de acordo com a realidade do cliente. E aí, esse é o programa de parceria. Então, você vai fazer essa contagem,
vai fazer a contagem do estoque, vai fazer a precificação, vai fazer o merchandise, e aí é que você vem para o pedido. Como é que faz o pedido? Você vai abrir aqui o Palm, que é o celular da empresa, e você vai ou por litro ou por marca, né, verificar lá. Eu geralmente fazia por litro, por exemplo, tudo que é de 2 litros eu ia falando para o cliente, olha, eu vi ali que não tem Coca de 2 litros, que não tem Fanta de 2 litros, eu ia fazendo o pedido. Perfeito. E aí depois que eu finalizo o pedido, eu faço o checkout naquele cliente e vou para outro cliente. Perfeito? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem na rotina. Organização da GDM, que são as geladeiras, né? Organizar as prateleiras, tirar pedido, trazer os produtos que estão lá dentro do depósito para dentro, né, do ponto de venda e fazer o fechamento. O que é o fechamento? Você foi em, vamos dizer, todos os seus clientes já, durante um dia de trabalho, você já passou por todos os seus clientes. Depois que você passar por todos os clientes, você vai fazer um relatório para o seu supervisor. Você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá na conversa, lá no grupo, né, da sua equipe, e você vai listar o que você vendeu. Você vai lá, Coca-Cola, 1,5 litro vende tanto e tal, vai lá, faz um relatório, envia para o supervisor lá no grupo, tá? Esse é o primeiro fechamento. E agora, o fechamento, que é delicado e que a pessoa precisa se atentar, é cruel. Por quê? Se você esquecer desse fechamento, o seu dia todo, que você passou de todos os clientes fazendo os pedidos, tudo, pode ser jogado por água abaixo. Por quê? Esse fechamento é um envio de carga que a gente chama e que você precisa lembrar de fazer antes que encerre um período lá do seu de horário de trabalho. E aí você tem que enviar, porque caso você esqueça e não envie, o seu dia de trabalho foi por água abaixo. De vendas, todos os seus pedidos não foram enviados. Perfeito? Então esse é o fechamento. Aí, no caso de uma rotina diária. Agora vamos falar, já falamos sobre rotina, já falamos sobre os produtos que são vendidos. Agora vamos falar sobre os prós e os contras. Bom, benefício, plano de saúde, ticket, seguro de vida. O plano de saúde não deixa a desejar para mim aqui na cidade. Tem umas pessoas que criticam, mas eu já usei, às vezes que eu usei, tranquilo. Tá? O seguro de vida é tipo o cara que tá como não quer nada, né? Como quem não quer nada e de repente parte dessa para melhor. Aí a viúva vai lá e assume a grana lá do seguro de vida. Perfeito? É basicamente isso. O contra, não paga adicional de periculosidade, é um fato, né? Que quem pilota moto deve receber por adicional de periculosidade, a empresa, pelo menos aqui, não paga. Pontos importantes, tem aqui, sistema de monitoramento de pilotagem, eu coloquei. Você deve saber que quem vende lá, né, usa a moto da empresa, ele vai com a moto para casa. Se ele usar aquele capacete fora do horário de trabalho, lá no sistema vai ser identificado, né? Se ele usar a moto também vai ser penalizado, né? Então é importante que a pessoa saiba disso, tá? A Coca-Cola tem um monitoramento do funcionário de aceleração brusca, de frenagem brusca, de velocidade fora do limite do padrão da via, esse tipo de coisa, tá? Então a moto, o supervisor, né, ele sabe onde é que você está, o que você fez, o que deixa de fazer com a moto, perfeito? Então, por último aqui, reconhecimento por ter trabalhado na Coca-Cola. É claro, obviamente que é uma empresa multinacional, tem reconhecimento, né, em todo o mundo, onde você chega, né, lá no Polo Sul, lá no deserto, não, deserto do Saara não, pelo amor de Deus. Onde você chega tem ali a Coca-Cola, então é importante saber que você
está representando uma marca grande e vai ter um reconhecimento se você, caso trabalhe nela e saia de lá, tá? É uma experiência muito boa. Acho que eu falei aqui, não falei sobre o salário porque o salário é um pouco complexo. São muitas variáveis, né? Tem a PRS, que é um programa que, se a empresa bate a meta geral, que geralmente bate, sempre bate, é como se fosse um 14º salário que a empresa paga lá pelo mês de março. Perfeito? E tem benefícios como um programa lá de pontos, que no caso você bata as metas, né? Você consegue aí até comprar algumas coisas, eletrodoméstico, né? Nos sites parceiros, por exemplo, Americana, Magazine Luiza, né? Colocar gasolina no carro, na moto, né? Ali através do Shellbox. Perfeito? Então acho que eu falei tudo. Salário não tem como comentar muito, como já falei, por conta que são muitas variáveis para chegar no salário final, tá bom? O salário do operador não é tão assim, lá essas coisas, no meu ponto de vista, tá? Agora, já do vendedor já é melhorzinho um pouco, mas tem outros benefícios que o ticket é bom, né? O ticket ajuda bastante. E eu acho que é isso. A gente fica por aqui. Valeu? Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder aí uma a uma. Tá? Dessa vez a gente responde. Valeu? Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus.